Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, trazendo aqui a sequência do conceito de luxúria, né, desdobrado em transtornos sexuais, que foi que eu gravei, acabei de gravar aí nesse vídeo inicial da luxúria, e agora a sequência com o conceito de parafilias, conceitos que são descritos no meu livro Manual Libertário de Essências Conscienciais, Fundamentos Teóricos, seu primeiro volume, que fundamenta todo o meu trabalho de pesquisa dentro da terapia floral com os florais libertari, né, feito lá de 2005 a 2014, né, claro, iniciando em 1998 com o meu processo de emergência espiritual e culminando com a finalização em 2014. Foram aí 15, quase 16 anos de trabalho intenso para que tudo isso viesse ao mundo. 10 livros escritos, ainda tenho 2 para escrever. Vamos lá. Conceito de parafilias. Segundo o DSM-4, Classificação Internacional dos Distúrbios Mentais, as parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Cabe notar que as noções de desvios, padrões de desempenho sexual e conceitos de papel apropriado para o gênero podem variar entre as culturas. Elas podem ser classificadas da seguinte maneira. Eu vou falar todas aqui e depois vamos falar uma a uma. Prostituição, sodomia, pornografia, incesto, pedofilia, exibicionismo, zoofilia, voyeurismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, froteurismo, assédio sexual, abuso sexual e estupro. Queremos salientar que todos esses aspectos são derivados do vício da luxúria e disfunções do curso natural da energia criativa, responsáveis pelo que a espiritualidade nos trouxe com o nome de transtornos da sexualidade. As parafilias estão classificadas da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro, prostituição. É a atividade que consiste em oferecer satisfação sexual em troca de remuneração financeira de maneira habitual e promíscua. Inclui relações hetero e homossexuais e os responsáveis por todos os tipos de tráfico sexual e prostituição infantil. Na definição de prostituição infantil e violência sexual à criança e ao adolescente, diz Lígia Cavalcante: a exploração sexual comercial consiste no jogo sexual em que o adulto utiliza a criança e adolescente para fins comerciais, através de relação sexual, ato de libidinagem e indução à participação em boates e shows eróticos, filmagens para vídeos pornográficos, etc. Já Faleiros utiliza a definição de exploração sexual comercial como: exploração sexual comercial definiu-se como uma violência contra crianças e adolescentes que contextualiza em função da cultura, do uso do corpo, do padrão ético e legal, do trabalho e do mercado. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma relação de poder e de sexualidade mercantilizada que visa a obtenção de proveitos para adultos, que causa danos biopsicossociais aos explorados, que são pessoas em processo de desenvolvimento. Implica o envolvimento de crianças e adolescentes em práticas sexuais coercitivas ou
persuasivas, o que configura uma transgressão legal e a violência de direitos à liberdade individual da população infanto-juvenil. Queremos salientar que, de alguma maneira, de acordo com a visão metafísica, os envolvidos respondem por sua prática, uma vez que, do ponto de vista espiritual, não temos vítima nem algoz, mas lei de ação e reação. A definição de libidinagem estaria relativa ao ser libidinoso, ou seja, relativo ao prazer ou ao apetite sexual, que é por eles caracterizado ou que o sugere, voluptuoso, sensual, estando, portanto, a libidinagem entre os transtornos da sexualidade descritos. Segundo, sodomia é definida como a relação sexual anal entre pessoas do sexo masculino ou entre um homem e uma mulher. Pornografia é de difícil definição, mas de maneira geral estaria relacionada a toda prática explícita de atividade sexual e as suas formas de divulgação. Incesto ou incesto é a união sexual ilícita entre parentes consanguíneos ou afins. Pedofilia, segundo Croce, 1995, é o desvio sexual caracterizado por atração por crianças com os quais os portadores dão vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos. Exibicionismo, desvio sexual manifestado pelo desejo incontrolável de obter satisfação sexual no fato puro e simples de exibir os órgãos genitais a outros. De forma ampliada, entende-se também por exibicionismo toda conduta que consiste em o indivíduo buscar fazer-se notar pelos demais. Zoofilia é a atração ou envolvimento sexual de humanos com animais de outras espécies. É também chamada de bestialidade. Voyeurismo, segundo o Dr. Flávio A. Pereira, o voyeurista é um doente com sérios distúrbios da sexualidade que procura satisfazer seus desejos apenas através dos olhos. Eles se comprazem em filmes e leitura erótica dominados pelo desejo exagerado de ver, às escondidas, mulheres desnudas ou seminuas no ato da cópula. Tal desejo intenso, às vezes, substitui a atividade sexual normal. Fetichismo. Segundo o Dr. Aridelson G. Miller, fetichismo é a tendência erótica para coisas inanimadas que direta ou indiretamente estão em contato com o corpo humano ou por determinadas partes do corpo da pessoa amada. O fetichista tem o fetiche como elemento necessário e suficiente para a sua excitação sexual. Ele é incapaz de amar o outro como uma pessoa real. Consegue amar apenas uma parte dela ou o objeto que ela usa. Não necessita da presença de outra pessoa para completar seu prazer sexual. Ele pode, por exemplo, obter orgasmo se masturbando com seu objeto de prazer, enquanto as pessoas consideradas sadias se satisfazem sexualmente com outra que lhes atrai como um todo, físico, mente, intelecto e caráter. O fetichista se excita com apenas alguma particularidade dessa pessoa ou simplesmente com um objeto que a ela pertence. O fetichista não consegue obter prazer sexual sem o seu fetiche. Sadismo. Segundo o Manuel Merck, o sadismo oposto ao masoquismo é o prazer sexual de uma pessoa ao infligir sofrimento físico ou psicológico ao parceiro sexual. Masoquismo, de acordo ainda com o Manuel Merck,
O masoquismo constitui a obtenção de prazer sexual ao ser fisicamente magoado, ameaçado e submetido a abusos. Froteurismo. Segundo o DSM-4, Classificação Internacional dos Distúrbios Mentais, o froteurismo envolve tocar e esfregar-se em uma pessoa sem seu consentimento. O comportamento geralmente ocorre em locais com grande concentração de pessoas, das quais o indivíduo pode escapar mais facilmente de uma detenção, por exemplo, calçadas movimentadas ou veículos de transporte coletivo. Assédio sexual. Segundo a Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001, o assédio está assim definido: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Abuso ou violência sexual. Abuso sexual é todo o ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, cujo transgressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado do que a criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Estas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança ou adolescente pela violência física, ameaças ou induções da sua vontade. Finalizando o estupro, segundo o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, estupro define-se como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Para encerrarmos nossa preleção a respeito da luxúria, acrescentamos que ela é um dos 7 pecados capitais da Igreja Católica e que dela derivam outros, principalmente a cegueira da mente, precipitação, desconsideração, inconstância, amor desordenado de si mesmo, ódio a Deus, apego às coisas desta vida e horror à futura. Para que possamos expressar a polaridade positiva da sexualidade, devemos entender que ela é a manifestação da divindade e que, por seu intermédio, promovemos a concepção de um corpo físico para a alma encarnante, colaborando para o processo de evolução da mesma e também da humanidade como um todo. Dessa forma, deve ser vivenciada de maneira consciente e integral e especialmente com responsabilidade. A esse respeito, Trigueirinho, em seu livro Glossário Esotérico, resume ou define o processo de procriação. Processo de natureza física, pelo qual são providos corpos para almas virem à encarnação. Para indivíduos de consciência elevada, a procriação é um ato sagrado e requer preparação moral e espiritual, bem como purificação consciente. O ato sexual envolve relacionamento não apenas físico, mas também sutil, psíquico e telepático. Do ponto de vista etérico, segundo o sistema energético de chakras, ocorre o seguinte quando 2 seres humanos se aproximam para copular. Primeiro, no plano etérico, a energia polariza-se no centro sexual e uma triangulação entre esse centro, o da base da coluna, e o plexo solar é formada. Se o amor puro une os parceiros, o centro cardíaco substitui o plexo solar. Segundo, essa triangulação atrai com maior intensidade a energia
universal em sua qualidade telúrica, energia irradiada para todos os seres pelo núcleo do planeta. Terceiro, grande fluxo dela penetra como fluido vital criativo pelos centros energéticos ativados na planta dos pés. Vai se elevando até a região dos joelhos e alcança a base da coluna, o sexual e o plexo solar, então especialmente ativados. Quarto, dessa ativação decorre uma estimulação das glândulas correspondentes. Quinto, inundando esses 3 núcleos, tal concentrado de energia escoa por meio do clímax etérico físico ou dispersa-se na aura do ser. Sexto, concomitantemente, um vórtice é gerado no plano psíquico e, em conformidade com a lei do karma, atrai uma alma de grau evolutivo correspondente à vibração engendrada pelos desejos, aspirações, ideais e pensamentos dos pais. Conforme assinala o conhecimento oculto, a formação mesma do corpo físico é influenciada, se não dirigida e orientada, pela vontade e pelo estado psíquico dos pais. Gerar e educar uma criança não é tarefa de todos, requer dons e, se ausentes, traz repercussões negativas para ela e para o mundo. A procriação, como é hoje em geral praticada de modo irrefletido e contrário às leis espirituais, pode dificultar a evolução do ser encarnante e também a dos pais, devido à energia anímica encontrar obstáculos para exprimir-se pelos pais e para vitalizar os corpos em formação. Cópulas realizadas por motivos egoístas para satisfações sensoriais ou sentimentais têm trazido ao mundo não só almas ainda despreparadas, mas também outras que, não fossem atraídas para a terra pelo desejo, estariam em uma espécie de sono profundo, aguardando transmigração para mundos mais primitivos, a fim de reiniciar seu ciclo encarnatório em campo mais propício. O vínculo kármico entre pais e filhos reflete-se diretamente no processo evolutivo deles. O indivíduo que tem a verdade como meta central não se ocupa de procriar quando isso não é parte de seu serviço ou do seu destino básico. A inteireza com que se dispõe a atingi-la sintetiza sua energia, absorve-a por completo, eleva. Ele não se dispersa em relacionamentos incidentais. Da busca da verdade advém a harmonização do sistema glandular, o que não inclui tibiez, mas autodomínio. Assim, se eleva de maneira natural a energia para níveis representados no corpo físico pelas áreas acima do diafragma. No ciclo futuro, a humanidade e a vida planetária como um todo estarão mais sutis. Regido por novo código genético, o ser humano não mais procriará por intermédio do ato sexual, mas por processo distinto, isento de hereditariedade e de gestação intrauterina. O ser encarnante plasmará seus corpos no campo formado pelas energias polares dos pais, e o nascimento, mais bem denominado materialização, se dará pelo plexo cósmico da mãe. As consequências do egoísmo em excesso fazem brotar o que traduzimos como todos os tipos de transtornos psicológicos e a luxúria, os referidos transtornos da sexualidade. Quero dizer aqui que não vai uma interpretação excessivamente moralista na questão da sexualidade, mas a vivência genuína da sexualidade
como expressão de amor entre dois seres, né? Responsabilidade na expressão dessas energias, responsabilidade afetiva, responsabilidade pela energia que é criada e emanada entre dois seres, para que essa energia sendo emanada ao universo, ao planeta, seja bem aproveitada como a energia mais potente e com a maior capacidade de expressão de amor e de luz em todo o nosso planeta, por toda a nossa raça humana, desde que polarizadas no amor. A responsabilidade pela prática sexual que nós devemos ter deve estar baseada nesses preceitos. Todas essas disfunções podem advir de uma má prática da vida sexual desta encarnação, ou às vezes até de outras, né? E que devemos nos conscientizar a partir do momento em que tomamos conhecimento com materiais como esse trazido pelo Manual Libertar em seus fundamentos teóricos, de que devemos ter consciência e responsabilidade pelo nosso corpo, pela energia que emanamos e pelo vínculo que se forma entre dois seres a partir da prática sexual. Eu que falo aqui no canal em Chamas Gêmeas, né? A energia neste plano físico mais potente emanada pela prática sexual é a entre chamas gêmeas, cujo objetivo é plasmar para todo o planeta essa energia de elevadíssima vibração para que haja cura de todas as feridas emocionais de todos os seres e para que haja a elevação do padrão vibratório do próprio planeta Terra, colaborando em seu processo de ascensão. Então, existe uma responsabilidade enorme para que nós tenhamos uma vida sexual adequada, ética, do ponto de vista espiritual, moral, do ponto de vista espiritual, não a falsa moral, a cosmoética, né? Que a gente tanto fala nesse momento, né, da espiritualidade e que em algum momento eu vou falar aqui dentro de todo o material trazido pelos florais libertários. Certo? Vamos nos conscientizar disso e tendo amor, nada é proibido. Tendo amor entre dois seres adultos que têm consciência daquilo que estão fazendo, daquilo que estão praticando e de preferência que tenham amor entre si. Essa é a verdadeira prática da sexualidade orientada pela divindade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.